Capítulo 15. Mary apertou as mãos de Jack com força quando eles desceram as escadas. Naquele momento, havia apenas algumas pessoas no saguão para vê-los juntos. Mas, como ela e Jack não se apressaram para pegar o táxi, vários fãs vieram pedir um autógrafo. Durante todo o tempo, enquanto Mary fazia questão de permanecer próxima a Jack, ela notou que ele ainda estava sendo cuidadoso para não tocá-la demais, nem ser tão publicamente afetuoso. Era como se ele soubesse que um momento errado, um movimento errado, tão perto da decisão dela de compartilhar o relacionamento com o mundo, a faria se afastar. Ela sempre ficava surpresa ao ver que ele a conhecia tão bem e que ele havia entrado tão profundamente em seu coração desde o primeiro dia. Será que ele sabia que ela estava se esforçando ao máximo para tentar ignorar a voz em sua cabeça que dizia que ela estava indo rápido demais? Será que ouvia o sussurro de advertência dentro dela que tentava avisá-la de que estava tomando decisões de forma selvagem demais no que se referia a ele? Será que ele via a preocupação dela de deixar o próprio coração vencê-la novamente e de que ela iria acabar pagando pelas tolas ideias românticas? Uma parte dela desejava que ele a forçasse hoje, que a fizesse admitir todos os seus medos remanescentes, medo de confiar seu coração a ele, medo de que o amor não pudesse verdadeiramente durar para sempre. E até se ela importaria para ele ou para mais alguém quando seu rosto não estivesse mais nas revistas, nas telas de TV e nos outdoors. Mas, na volta do táxi para a casa dela, Jack não a forçou a admitir nenhum de seus medos escondidos. Ele simplesmente a trouxe mais para perto e a abraçou. Mary ficou com homens que gostavam de aparecer, de ser a vida nas festas. As cabeças nas filas, os primeiros na frente das câmeras, ao passo que Jack a fazia se lembrar do próprio pai, estável, quente, forte. Sólido, do coração à alma. Quando o táxi parou na frente da casa dela, Mary entrelaçou os dedos com os dele. Não estou pronta para que a noite mais romântica da minha vida se acabe. Claro que ela queria que ele entrasse e passasse a noite com ela, com doces horas de amor pecaminosos que roubava seu fôlego e acalentava seu coração. Todavia, mais que isso, depois daqueles momentos em que eles temporariamente saciavam sua paixão e ele a segurava em seus braços, ela queria viver a experiência da doce e profunda proximidade e alegria. Os olhos negros de Jack jamais deixaram os dela enquanto ele pagava o táxi. E então, quando estavam na frente da casa mais uma vez, ela agora entendia que eram dois amantes que nunca tiveram a chance de resistir à linda atração entre eles. Que doce alívio permitir a si mesma ceder à vontade de beijá-lo em plena calçada sob a lua e as estrelas para todo mundo ver. E quando a boca de Jack estava contra dela e seus braços ao redor dele, era fácil ignorar os medos que se prolongavam, as preocupações que ela desejava que parassem de tentar trazê-la para a realidade. Obrigada pelas flores, pelo filme, pela pipoca e pela companhia. Foi tudo maravilhoso. A cada palavra, ela o atraía degrau por degrau pela escadaria. Eu ofereceria um café, mas tenho a sensação de que não lhe daria a chance de bebê-lo antes que estivesse muito, muito frio. Ela estava abrindo a porta quando ele disse, com aquela voz baixa que a deixava toda arrepiada: "Vou tomar o café na cama. Depois." Ah, sim, depois. Assim que entraram, Mary começou a tirar a jaqueta e a camisa de Jack, seus lábios imediatamente cobrindo toda a parte da pele que ela desnudava. Ele fazia o mesmo com ela quando o telefone tocou.
Ela jamais ignorava o toque do telefone, mesmo quando o momento era tão ruim quanto aquele. E se fossem os pais dela? E se estivessem machucados ou doentes? E se a mãe finalmente estivesse pronta para falar com ela novamente? Os homens com quem Mary se relacionara antes jamais entenderiam por que ela tinha de deixar tudo para atender o telefone. Mas, quando ela olhou nos olhos de Jack com um pedido de desculpas na expressão e disse: "Sinto muito, tenho que atender", ele não pareceu chateado. Em vez disso, ela viu que ele entendeu automaticamente. "Não vou a lugar algum. Vá ver quem é." Ela deu um rápido e agradecido beijo em seus lábios antes de sair correndo para atender o telefone. "Alô? Mary falando." A voz animada de Yvette surgiu do outro lado da linha, e Mary teve de sorrir diante das palavras animadas da garota. "Mais devagar, Yvette," ela disse rindo. Ela olhou para Jack, que estava na cozinha fazendo café. "Comece novamente para que eu tenha certeza de entender todos os detalhes excitantes. Você estava jogando cartas com seu tio e sua tia na fazenda, em Iowa, quando recebeu um telefonema para fazer uma sessão de última hora na Suíça?" Mary tinha acabado de tirar os sapatos e estava sentada sobre as pernas para relaxar no sofá quando Yvette disse o nome que ela nunca mais queria ouvir, muito menos conectado a uma de suas jovens amigas modelos. Romain. O nome dele veio seguido de uma enorme dificuldade de respirar quando Mary confirmou mais uma vez: "Você vai trabalhar com Romain Bollinger na Suíça?" Yvette continuou a falar na orelha dela, enquanto as mãos de Mary ficavam dormentes ao telefone. Ela foi atingida por um flashback claro como cristal daquele dia horrível em que ela entrou na cobertura dele e o encontrou na cama com uma modelo bem mais jovem. Uma jovem modelo que se parecia muito com Yvette e que não tinha durado muito mais tempo em sua cama ou em sua vida do que Mary. Modelos, elas todas a aprendiam pelo caminho mais difícil. Eram objetos dispensáveis para Romain. Ele era, na verdade, 1000 vezes mais fiel ao seu chefe de cozinha francês do que a qualquer mulher que passava pela sua porta giratória. Naquela noite em que Mary deveria estar se deleitando por ter encontrado um homem como Jack, ela era forçada a lembrar como tinha sido tola quando se tratava de assuntos do coração. Ela acreditou em cada uma das falsas promessas e estava tão desesperada por ter alguém que a amasse que transformou cada uma de suas belas mentiras e cada um dos seus beijos em muito mais do que realmente significavam. Sentada no sofá falando com Yvette ao telefone, enquanto Jack estava na cozinha, Mary não conseguia impedir que seu passado e seu presente se entrelaçassem mais uma vez. Jack e Romain, Mary e Yvette, amor e perda, coração partido e superado. Ela simplesmente não conseguia entender como separar essas coisas todas. Tarde demais, Mary percebeu que Jack havia deixado a cozinha e se ajoelhava na frente dela. Os olhos dele estavam cheios de preocupação e de apoio silencioso. Uma semana antes, ela provavelmente teria saído correndo, teria feito tudo o que podia para afastá-lo e fugir de seus sentimentos, que eram fortes e assustadores demais. Mas, surpreendentemente, ao olhar nos olhos dele e sentir seu polegar sobre sua palma, ela de fato sentiu seu estômago revirar por dentro. Até que começou a perceber que Yvette não parava de repetir o nome dela, perguntando se ainda estava conectada ou não. Esforçando-se para focar novamente os personagens da jovem vibrante e brilhante ao telefone, Mary sabia que precisava avisar Yvette para que tomasse cuidado com Romain. Ela não ia suportar se as garotas, tão divertidas e vivas, fossem atraídas pelas falsas promessas dele e acabassem magoadas e desiludidas. Ao mesmo tempo, contudo, Mary lembrou-se até bem demais, de como era ser uma jovem cabeça dura.
Enquanto alguém dizia a ela para tomar cuidado, não havia nada que ela quisesse mais provar do que o fato de que poderia lidar brilhantemente com qualquer situação de risco em que fosse jogada. Com muito cuidado, com a voz mais mansa que conseguia expressar, Mary disse a Yvette: "Trabalhei com Romain e sua empresa há alguns anos. A sessão de fotos foi excelente, mas... como ela queria poder encontrar as palavras certas para manter Yvette segura, exceto entrando em um avião para a Suíça para assistir à sessão de fotos e se certificar de que ele não tentaria nada. Era simplesmente impossível brincar de guarda-costas de jovens modelos que significavam demais para ela. E não era verdade que elas logo passariam a odiá-la por ficar fazendo rodeios. Mary respirou fundo. Tudo o que ela podia fazer era contar a verdade sobre seus sentimentos para Yvette e então confiar nela para fazer o melhor que pudesse com a informação. Romain é bem conquistador. Eu sei disso porque não apenas trabalhei com ele, ela admitiu, esforçando-se demais para manter a voz firme. Eu o namorei por um tempo também. A mão de Jack na dela mantinha quente e segura ao contar para Yvette. Não terminou bem, e a razão foi porque ele me traiu. Para ele, eu não passava de um rosto bonito descartável. Eu jamais me perdoaria se algo assim acontecesse com você. Só queria que você soubesse. Ele parece ser um lixo, Yvette disse, com a voz apaixonada. E burro também, por ter traído você. Que cara pode ser tão idiota com uma mulher tão maravilhosa quanto você? Mary ficou mais do que surpresa ao quase rir diante da reação de Yvette. Além disso, não estou interessada em caras velhos como ele. Dava até para ver Yvette torcer o nariz ao acrescentar, não mesmo. Mary não conseguiu conter o riso ao concordar com uma palavra simples, mas de coração. Eca. Há tantos anos, quando Mary contou à mãe sobre as grandes oportunidades de trabalhar como modelo em Nova York, tudo o que ela queria era que a mãe tivesse fé que sua filha tomaria boas decisões. Agora ela percebia que era sua vez de fazer exatamente isso com Yvette. Claro que Mary sabia o tempo todo que Yvette tinha a cabeça boa, e era por isso que ela realmente quis dizer cada palavra. Você vai colocar todos os seus pés na Suíça, querida. Não vejo a hora de ouvir as novidades quando você voltar. E obrigada por ter compartilhado essa grande notícia comigo. Quando Yvette disse a ela que era óbvio que tinha de ligar, pois Mary era sua família, seus olhos finalmente se encheram de lágrimas, mas não de medo nem de preocupação, mas de alegria. As mulheres sempre dizem no decorrer dos anos que ele não prestava muita atenção às necessidades e sentimentos delas, que ele ficava focado demais nos computadores e circuitos para entendê-las. E elas estavam certas, mas somente porque nenhuma havia conquistado seu coração para conseguir toda a sua atenção. Mary, porém, sempre teve sua atenção total desde o momento em que ele bateu os olhos nela. Ele a viu mudar de uma conversa totalmente animada com Yvette para uma palidez de fantasma quando o nome Romain saiu de seus lábios. Ele imediatamente percebeu sua preocupação com a garota que estava sob a sua proteção. Ao mesmo tempo, ele instintivamente sabia que as dúvidas e os medos de Mary sobre seu relacionamento voltaram à tona. Que melhor lembrete ela poderia ter sobre a necessidade de tomar cuidado com Jack do que ouvir sobre o imbecil outra vez? Lá no cinema, significou tanto para Jack quanto ela disse que não queria mais que o relacionamento deles fosse secreto. E mesmo assim, após ter dito aquilo, ela sabia que ele ainda estava se controlando em relação a ele. Caso algo acontecesse,
Jack sabia que ela havia sido muito magoada, não apenas pelo fabricante de relógios influente da Suíça, mas também pela forma como a família dela a havia afastado da vida deles, e ele falara sério quando disse que esperaria por ela pelo tempo que fosse necessário. Ela disse a ele naquele dia na garagem que levaria algum tempo para ficar completamente curada. Bem, ele era um homem muito paciente quando precisava ser e continuaria amando Mary em meio às dúvidas dela, até que seus medos fossem todos embora. Quando ela desligou o telefone, Jack sentou-se ao seu lado no sofá e perguntou: "Você está bem?" Ela colocou a mão no rosto dele e a deixou ali. "Sabe de uma coisa? Estou." Ela acariciou levemente a barba dele. "Nunca pude contar com homem algum," ela disse delicadamente. "Não até aparecer você." Naquele instante, todos os votos que havia feito a si mesmo para ser paciente se partiram. Ela tinha de saber como ele se sentia. Ela tinha de saber. "Eu te amo, Mary." Ela tinha piscado para ele, sentindo dor e confusão minutos antes, quando o nome de Romain saiu de seus lábios. E então, quando ela colocou a mão no rosto dele depois de ter desligado o telefone, ela o olhou com calor. Agora estava claramente chocada pela súbita declaração. Como engenheiro, Jack entendia de precisão e tempo melhor do que a maioria das pessoas. E mesmo assim, ainda que ele estivesse ferrando com tudo naquele momento, simplesmente não conseguia controlar a profundidade do que sentia por Mary nem por mais um segundo. "Não quero omitir jamais nada de você, anjo." Agora era ele quem segurava o rosto dela com as mãos enquanto dizia: "Mesmo quando meus sonhos profissionais passaram de alguns anos para uma década, eu sempre me senti totalmente no controle. Conseguia ver um progresso estável e tinha certeza de que nada me tiraria do curso de atingir meu objetivo. Mas daí eu conheci você, e desse momento em diante fui atingido por sentimentos intocáveis e desejos que nunca vi. Não só o desejo de beijá-la, de tocá-la, de fazer amor com você, mas a necessidade de construir uma vida ao seu lado. Quero saber que você é minha e eu sou seu, e que tudo o que fizermos daqui em diante faremos juntos. Quero que você se torne parte da minha família. Quero encontrar alguma forma de você se reconciliar com a sua família, e quero que nós dois possamos criar nossa própria família também." Jack tinha maior esperança de que suas palavras fizessem sentido, mas nunca havia sido tomado por uma tempestade de emoções como aquela. Somente Mary poderia ter liberado tal paixão de um homem que sempre foi muito racional. "Não quero apressar as coisas se não se sentir pronta, e você já me deu muito mais do que eu jamais sonhei, mas..." Mary ergueu as mãos para tocar as dele, que estavam em seu rosto, e naquele exato momento, a boca de Mary cobriu a dele, e seu beijo roubou o restante de suas palavras. O coração de Jack martelava em seu peito enquanto ela passava a língua sobre a dele. É claro que ele adorava beijá-la, mas naquele momento ele precisava entender o que o beijo significava. Será que ela estava tentando dizer que sentia o mesmo? Ou será que estava tentando fazê-lo parar antes que dissesse mais alguma coisa? Gentilmente ele se afastou dela, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela olhava para ele com plena confiança e tanta emoção que as mãos dele estariam tremendo se ela não as estivesse segurando. "Também te amo, Jack." Nos primeiros segundos após as palavras dela, tudo o que ele conseguia fazer era olhar para a mulher mais bonita que havia conhecido e se sentir maravilhado, não apenas por ela estar ali com ele, mas também por ela ter dito as palavras mais doces que já havia ouvido. Finalmente, quando ele achou ter encontrado sua voz novamente, ele disse: "Você." Ele parou, mais do que um pouco temeroso de repetir as palavras, por medo de ela retirar o que dissera, quando ela finalmente percebeu que tinha dito tudo em voz alta. "Eu falei sério hoje.
ela disse com uma voz suave, mas firme. Não quero deixar que o que aconteceu com Romain arruine a melhor coisa que já me aconteceu. Os olhos dela estavam mais azuis do que nunca. Sei que você disse que iria esperar por mim, mas não quero que nenhum de nós espere mais. Principalmente porque eu sabia desde o primeiro momento que você era especial. Sinto que passei a vida toda correndo, saindo de uma cidade pequena para a cidade grande, pulando de um lugar para o outro durante anos, até que todas as imagens ficassem misturadas em minha mente. E, bem, quando decidi que finalmente era hora de parar de correr e estabelecer raízes, lá estava você, meu novo começo. Os olhos dela se encheram de lágrimas ao sorrir para ele, abrindo os braços para recebê-lo. Meu amor. Jack afundou no sofá com Mary, suas curvas macias embaixo dos músculos dele. Sempre serei seu anjo, para sempre. Jack jamais se esqueceria do primeiro beijo deles sob o visco e jamais se esqueceria desse beijo também. O primeiro depois do eu te amo.